Acreditamos que o agir de Deus é sempre o agir para o qual não há limites, não há fronteiras. Ele alcança o nosso coração, aonde buscamos o Senhor, e com a sinceridade do nosso coração, Ele é aquele que ouve também a nossa prece e sempre nos abençoa. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Texto base para a nossa reflexão é João capítulo 3. João 3 é um texto conhecido, seu e meu, momento em que Nicodemos, um dos principais dos judeus, procura Jesus. E Nicodemos busca a Jesus o reconhecendo como mestre. Mas ele vai ser surpreendido, porque ele não vai encontrar apenas um mestre, ele vai encontrar-se com o autor da vida. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão é essa: encontrando o autor da vida. Nicodemos vai a Jesus reconhecendo que ele é Rabi, mestre. Ele vai sair dali convicto, certo, de que Jesus é muito mais do que um mestre. Ele é o autor da vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida eterna. Quero ler e os irmãos acompanhem. Vou começar no verso 1, vou até o verso 15 de João, capítulo 3, Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo como, ou porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Seja o Senhor aquele que acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra. Eu não li o próximo versículo, mas eu quero ler com você. Não precisa projetar não, Júlia. É conhecido. É um versículo que você tem que ter na cabeça. É um dos principais textos da palavra de Deus para nós. Para nós que exercemos essa fé, essa confiança no amor de Deus que em Cristo se revela ao mundo. João 3,16. Vamos juntos, sem cópia. Sem cópia, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, irmãos. Graças a Deus. Senhor revelando ao mundo o caminho para a vida eterna. Senhor agindo para que possamos vencer a morte, por graça revelada em Cristo Jesus ao nosso coração. E Ele mesmo
na ação do seu Espírito, ilumine a nossa mente para crescermos, né, no conhecimento e no firme e bom propósito da sua palavra para nós. Nesse texto conhecido, eu quero levantar algumas verdades com esse tema que já mencionei, né? O tema encontrando o autor da vida. Nicodemos vai a Jesus, é ele que vai, é ele que procura, é ele que se dirige a Cristo. Ele acha que vai adquirir apenas ensino precioso, mas Deus reserva para ele e para nós muito mais. Ele reserva vida que não tem fim. Ele não está encontrando apenas com um mestre, mas ele está se encontrando com o Deus encarnado, o Emanuel, o Messias prometido, aquele que vem para salvar o perdido, para pagar o alto preço do nosso pecado, aquele que vem para se tornar o nosso Salvador e o nosso Senhor. Uma primeira verdade que eu quero levantar, irmãos, é a certeza do nosso estado natural de vida pecaminosa. Jesus está conversando com Nicodemos, ele vai dizer que para herdarmos os céus, para herdarmos o reino de Deus e podermos entrar nos céus, para gozarmos de vida eterna com o Senhor, precisamos nascer de novo. É interessante, porque Nicodemos faz uma pergunta que eu faria, e você também: como pode ser isso? Como pode o homem nascer segunda vez? Ele vai voltar ao ventre materno? Ele vai ser gerado de novo? Para que ele torne de novo a existir como ser humano? É possível isso? Ou então poderemos pensar assim: será que de fato o princípio, o propósito, o pensamento religioso, que já existia também no tempo de Cristo e até antes de Cristo, e existe agora no nosso tempo, da reencarnação, é uma possibilidade? O ser humano, depois que morre, ele pode reencarnar, ele pode tornar a viver. A Bíblia condena qualquer princípio que pense na possibilidade de uma reencarnação. Na Bíblia não há margem para a gente crer nessa possibilidade. E Jesus então vai mencionar a possibilidade, a certeza e, de fato, a natureza de um segundo nascimento. Mas vamos pensar primeiro no primeiro nascimento. Ele está falando nascer de novo, é porque ele sabe que nós nascemos uma vez. E quando ele fala nascermos pela primeira vez, ele está falando do nascimento da carne. Quem nasce da carne é carne. É o nascimento natural. O nascimento da gestação, que Nicodemos não teve dificuldade de entender. Bom, nascer de novo eu tenho dificuldade. Nascer a primeira vez, não. Nasci do ventre materno. Fui formado no ventre materno, por forma maravilhosamente assombrosa. Deus traz à existência um ser. Deus o forma no ventre materno. Depois a bolsa estoura e a criança nasce, passa a existir para o mundo. Já existia para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para a titia, que estavam com expectativa, aguardando a sua chegada, para tomar no braço, para apertar forte, para amamentar, para cuidar, para receber o sorriso, para ensinar, para instruir no crescimento. Todos nós nascemos, e quando nascemos, passamos a existir. Passamos a existir desde o tempo da gestação. Já somos uma vida lá, no embriãozinho que vai se formando. Ação de Deus. Vida dada por Deus. Mas tem umas coisas que nós temos que considerar quanto a esse primeiro nascimento hoje. Primeiro é o nosso estado de pecado. Nós nascemos na iniquidade. Davi, no Salmo 51, ele vai revelar essa grande verdade ao nosso coração no verso 5. Ele está falando do seu pecado, da sua iniquidade, dos danos que o pecado está trazendo à sua vida, à sua casa, do quanto o seu coração está entristecido, incomodado, aflito, afligido. Ele sente como que os seus ossos sendo esmagados por causa do pecado da sua alma. E ele diz assim: eu já nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo que a nossa natureza pecaminosa, ela vem conosco como uma herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no pecado original, realizado lá no Éden. Quando numa aliança com o Senhor, eles podiam comer de todas as árvores do jardim do Éden, mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam tocar, eles não podiam comer, porque o dia que dela comerem, certamente morrerás. Eles viveram no Éden,
eles vinham à companhia de Deus. Um dia eles tomaram do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, comeram e se tornaram conhecedores do pecado. E danos, em razão da desobediência e da quebra da aliança, começou a surgir para o ser humano. Um deles é que ele agora está cansando quando trabalha. Ele se desgasta. O seu tempo começa a ser contado. Não é agora um dia a mais de vida, é um dia a menos. Porque com o desgaste físico do trabalho, com a fadiga que ele agora sente quando realiza o seu trabalho, ele está envelhecendo. Resultado do pecado. Antes ele trabalhava, cuidava, cultivava do jardim, guardava o jardim, mas não cansava. Com a vinda do pecado, com a queda do ser humano, com a quebra da aliança, eles estão já sentindo o peso, o dano do pecado. Mas há um peso maior, um salário maior, um custo maior: a morte. Podiam viver no jardim do Éden por toda a eternidade. Havia no jardim uma segunda árvore, chamada árvore da vida. Não sei se eles comiam do fruto, não sei se eles comiam das folhas, não sei se eles passavam por ali e passavam a mão naquela árvore lá e recebiam de Deus a oportunidade de viver eternamente. Era o símbolo da vida eterna com Deus no paraíso. Quando eles são expulsos do jardim, Deus coloca um anjo com uma espada, protegendo a árvore da vida para que eles não retornassem e comessem. É um simbolismo do livro de Gênesis, mostrando que a vida eterna com Deus, na comunhão de Deus, foi perdida. E não pode ser resgatada mais através de uma árvore. E Deus anuncia que da semente da mulher há de nascer aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Está anunciando a possibilidade do retorno ao paraíso, por um caminho, por um propósito, por um plano, que seria consumado pelo Senhor, no envio do seu Filho, no envio do Messias, no envio do Emanuel, no envio de Jesus de Nazaré, que agora conversa com Nicodemos. E é uma coisa que está bem clara para nós: nós nascemos e é uma grande festa para nós. Nós não sabemos quem nós vamos ser na vida, nós não sabemos que profissão nós vamos ter, nós não sabemos com quem nós vamos nos casar, nós não sabemos a cidade ou as cidades onde nós vamos morar, nós não sabemos o que vai nos acontecer de bom ou de ruim, mas uma coisa nós sabemos: um dia nós vamos morrer. Para todo mundo que nasce, há uma certeza, e uma só: um dia eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. E o salário do pecado é a morte. E o dano maior do salário do pecado que os nossos primeiros pais trouxeram através do pecado original para a humanidade, eu não posso me livrar dele sozinho. Não há uma atitude que eu possa fazer, não há um ritual que eu possa participar, não há um sacrifício que eu possa oferecer, nada, nem mesmo se eu der a minha vida, se eu oferecer o meu corpo, o meu sangue, porque o sangue impuro não pode purificar pecados. E nenhuma atitude que eu possa tomar, por melhor que seja a minha intenção, por maior que seja o benefício dela a qualquer pessoa, ou quem sabe a toda uma civilização, não é capaz de trazer perdão de Deus ao meu pecado. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Essa natureza faz de mim um pecador. E o pecado me condena à eternidade sem Deus. Eu agora estou morto. Morto ou mortos, né, nos meus delitos e pecados. Davi, quando menciona de que nasceu da iniquidade, ele está falando da maldade do coração humano. Quanta coisa o ser humano é capaz de fazer, é capaz de produzir, é capaz de realizar, por causa da sua natureza agora decaída. Quantas vezes o homem ultrapassa os seus limites, quantas vezes o homem fere o seu semelhante, quantas vezes ele é capaz de maltratar até aquele que dele cuida. E nós erramos e falhamos muito facilmente. Paulo nos alerta sobre essa grande verdade: o bem que a gente quer fazer e sabe que deve fazer, não faz. Porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a não realizar, que nos impede de fazer. O mal que a gente não quer fazer, que a gente sabe que vai ser danoso, quando a gente percebe, já o realizamos.
nascimento natural traz para nós uma vida pecaminosa. E essa vida que nós celebramos, que nós vivemos, que nós nos alegramos, e aqui nós realizamos muitas coisas boas, e vivemos muito tempo difícil, muito tempo duro, fazendo muitas coisas certas e outras muitas coisas erradas, só tem para nós uma certeza: nós estamos caminhando para a morte. Quem nasce no primeiro nascimento, nasce para morrer, nasce para viver e para herdar a eternidade sem Deus. Não tem outro rumo, o fim é trágico. Não tem outro desfecho. É choro e ranger de dentes, é inferno. É ausência de Deus, é ausência de paz, é ausência de gozo. Nós podemos observar esse tipo de natureza humana quando Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, vai descrever como é que é o nosso tempo sem Deus, o nosso tempo sem a fé em Cristo, o nosso tempo sem nascer de novo. A Júlia vai colocar o texto para mim de Efésios 2. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, os primeiros 3 versículos. Vamos ler juntos? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aí, por enquanto. Primeiro nascimento, o nascimento natural, o nascer de papai e mamãe, é o nascer da carne. Nossa natureza, nossa inclinação é fazer aquilo que a gente quer, fazer aquilo que está dentro da nossa vontade, fazer aquilo que atende os nossos prazeres, que vai de encontro os nossos desejos, sem considerar o que Deus, o nosso Pai, tem para nós, sem considerar o que Ele nos ensina, sem considerar o caminho que Ele prepara para andarmos. Muito facilmente estamos inclinados a erros, a falhas, a iniquidades, pecamos por pensamentos, por palavras, por intenções, pecamos por omissão, o bem que queremos, não fazemos. Por quê? Temos uma natureza inclinada ao erro, inclinada à desobediência, inclinada àquilo que é mal. Temos um mundo à nossa volta que fica ditando conselhos ruins no nosso ouvido. Fica querendo dizer para nós que aquilo que Deus condena não é condenável, é normal. Que aquilo que Deus não se agrada, não tem problema nenhum, é muito bem aceitável por todo ser humano. Que aquilo que Deus requer de mim, que exige o meu empenho, o meu esforço, a minha dedicação, para me levar ao caminho da santidade, é bobagem, é perda de tempo, é deixar de viver a vida de verdade. É ser ultrapassado, é ser quadrado. E não merece a minha confiança, não merece o meu empenho, não merece a minha dedicação. É tolice. É para ser vivida para aqueles que não sabem viver a vida de verdade. O mundo vai ditando para mim o que ele acha que é certo, para me convencer, para me enredar, para me arrastar, conforme o pensamento que o mundo tem. Mas a Bíblia fala comigo que o mundo jaz no maligno. E que o princípio do mundo é o princípio das trevas. E o reino de Deus é o reino da luz. E que nós vivíamos mesmo no reino das trevas. Mas Deus é aquele que nos envia Cristo para nos transportar do reino das trevas para o reino maravilhoso da sua luz. E Paulo ainda lembra um outro fator, que nessa natureza de primeiro nascimento, prejudica muito a minha vida, que é a ação do diabo. Como foi astuto no paraíso, em figura de serpente, dizendo para Eva
que o que Deus disse não era muito bem como ela havia entendido. E que comer daquele fruto não ia produzir morte, mas ia produzir conhecimento do bem e do mal, como Deus conhecia. E eles seriam conhecedores das coisas, como Deus conhecia. Seriam mais parecidos com Deus. Está vendo a astúcia do inimigo? Nos faz pensar que as coisas às quais ele nos apresenta são coisas boas. São coisas que vão gerar melhorias, que vão produzir crescimento e que podem até nos levar para mais perto de Deus. Paulo diz: outrora, no tempo do meu primeiro nascimento só, eu vivia conforme o príncipe da potestade do ar, o inimigo das nossas almas, o diabo, que armando as suas ciladas, armando o laço do passarinheiro, preparando as circunstâncias, trazendo para mim as tentações, as provações, consegue me levar à queda, consegue prender o meu pé. Consegue me conduzir para o caminho que ele quer, para o caminho que ele deseja, e ali ele me aprisiona. Nos tornamos prisioneiros do pecado. Essa é a natureza que nós herdamos, que nós vivemos, em razão de quê? Em razão do nosso nascimento natural. Primeiro nascimento. E Nicodemos não tinha dúvida de saber o que era. Então, meus queridos, nesse momento, nós vamos percebendo de que tudo concorre para que a gente faça a vontade nossa, a vontade do mundo, a vontade do inimigo, do diabo, mas não faça, não cumpra, não se importe com a vontade de Deus, com os pensamentos que Deus tem, com os propósitos que Ele quer realizar com a nossa vida. É o nascer da carne. O que nasce da carne é carne, nasce para a morte. Mas o Senhor nos fala da necessidade de nascer de novo, de viver o que Jesus chama de um novo nascimento. E nós temos que entender isso. E Nicodemos queria entender. E ele perguntou: como pode ser isso? Nascer de novo, segundo o ensino de Cristo, é nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? O Senhor Jesus vai explicando. Há um propósito de Deus. Um propósito de Deus para salvar a humanidade dos danos do seu pecado. Para promover a humanidade de volta ao paraíso, ao Éden. Onde ele possa ter comunhão intensa e íntima com Deus. Onde ele possa viver em paz com Deus. Onde ele possa receber do gozo da presença de Deus. Onde pecado não exista mais e nem danos do pecado para afligir a sua alma. Então Deus faz um plano de salvação. Nesse plano ele estabelece que o seu Filho vai vir ao mundo. Nós lemos juntos, né? João 3,16, o amor de Deus pela humanidade é tão grande que não importa o Senhor aonde você está, com que você está se envolvido, se a sua natureza pecaminosa é grandiosa e tem trazido grandes estragos e tem o levado para caminhos muito distantes de Deus, Deus nos ama mesmo assim. E Ele não poupa o seu Filho, antes Ele entrega por nós. E Cristo vem ao mundo, e Cristo assume a forma humana, se esvaziando de ser Deus. E como Deus conosco, Deus homem, Ele vai até a cruz, e lá Ele verte o seu sangue, Ele entrega a sua vida. Para que possamos viver a segunda parte do texto de Efésios capítulo 2. A partir do verso 4, a coisa muda para Paulo. Paulo está se referindo na sua vida, depois daquele momento do encontro com Cristo, a caminho de Damasco. O viver dele antes de Cristo é um. O viver dele antes da fé é o viver do primeiro nascimento. Mas o viver dele depois da fé, depois do encontro com Cristo, é o viver do segundo nascimento. Algo novo acontece para ele. Que muda a sua visão de vida, que muda a sua visão de ser, que muda a sua visão de eternidade, que muda a sua visão de vencer a morte. Coloca para nós, Júlia. Efésios 2, agora podemos seguir lá no verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, essa frase é repetida, Ele nos dá vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça.
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Jesus está dizendo a Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque o primeiro nascimento está te conduzindo para a morte. Mas se você nascer pela segunda vez, você vai ser conduzido para a vida eterna, para a vida de gozo, para a vida de paz, para a vida com Deus. Se você nasce uma vez só, no seu nascimento natural, você está condenado à eternidade sem Deus e o seu fim é trágico. Mas se você reconhecer a graça de Deus que em Cristo se revela, o Espírito de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai habitar o seu coração, vai ser o selo, a marca de que você se tornou filho de Deus, herdeiro dos céus. E a morte não vai poder te vencer. E assim como Cristo, ou como Deus trouxe Cristo dentre os mortos, e você vai ter a sua ressurreição garantida em Cristo. Porque Ele é o primeiro dos filhos ressurretos, e agora, depois de Cristo, vai vir todos aqueles que nele crê. E a palavra que nós vemos no versículo 14, né, no versículo 15 e depois no 16, que nós já lemos, é essa verdade que ele proclama a Nicodemos, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus ama o mundo, de maneira que dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Está repetindo aí a mesma verdade. Então nós precisamos nascer segunda vez, nascer da fé em Cristo, da confiança do nosso viver, no sacrifício que Cristo fez por nós no Calvário. Isso é nascer de novo. Quem nasce uma só vez, perdição eterna, condenação pelo pecado. Quem nasce na nova vida em Cristo, por sua fé em Jesus, por sua confiança no sangue que pode remir o nosso pecado, no preço que foi pago na cruz em razão da nossa vida, da nossa alma, recebe de Deus a oportunidade de viver para vencer a morte, para vencer o pecado que te vencia. Paulo está dizendo: a minha vida antes de Cristo era assim, tinha algumas inclinações, tinha alguns pensamentos e propósitos. A minha vida depois de Cristo, ela muda de rumo. Por isso nós chamamos de conversão. Converter é dar meia volta, é fazer diferente daquilo que a gente vinha fazendo, é andar numa direção contrária àquela que a gente tinha andado. É, um vez de desobedecer a Deus, obedecer a Deus. Um vez de andar segundo a nossa vontade, é andar segundo a vontade de Deus para nós. Um vez de decidir segundo aquilo que eu quero, é verificar na palavra de Deus o que Deus quer para mim. Importa-vos nascer de novo. A necessidade de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo, por graça de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há vida fora de Cristo, meus irmãos, não vida eterna, não vida com Deus, não vida no paraíso, não vida nos céus, não vida no reino de Deus. Quem quer pertencer ao reino de Deus precisa nascer de novo, precisa crer que Cristo foi enviado por Deus para salvar o perdido. Que o sangue de Cristo é sangue eficaz para purificar o meu pecado. Que Ele de fato é o caminho, que Ele de fato é a vida, não há vida fora de Cristo. João, né? Capítulo 14, versículo 6. Mas nós vemos Jesus, no capítulo seguinte desse que nós lemos, numa conversa com a mulher samaritana, expressar que Ele é também a água da vida. Ele chega diante do poço, pede à mulher que retire água para ele. Ela questiona como pode um judeu falar com mulher, ainda mais samaritana, e pedir água. Ele fala: se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria água da vida, e nunca mais você ia voltar aqui, porque do seu interior haveria de jorrar uma fonte de vida eterna. João 4, versículo 14. Vida eterna, irmãos. Jesus está prometendo à mulher samaritana vida eterna.
Ele está dizendo, eu posso produzir vida eterna em você. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou vida. Nascer de novo envolve a confiança na vida produzida por Cristo, para o coração e no coração daquele que nele crê. Quem crê, não pereça, tenha vida eterna. Não pereça na morte, nos danos do pecado, receba a graça que concede vida aos mortos. João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão que vem dos céus. E os judeus dizem, mas que pão é esse? Os nossos pais receberam o maná do deserto e foram sustentados por Deus e viveram na escassez de recursos, do pão que vinha dos céus, todo dia, na verdade toda madrugada, como orvalho que vinha dos céus, vinha o pão, o maná. E disse, eu sou o pão vivo, que nada tem a ver com aquele lá, porque aquele lá, os seus pais comeram e morreram, mas quem de mim se alimenta, por mim viverá. E ele vai dizer, porque o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós celebramos essa grande verdade. A possibilidade do nascer de novo, por meio do corpo de Cristo que foi entregue na cruz. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos, fazer isso em memória de mim. E quando tomamos do cálice, celebramos o sangue de Cristo que foi vertido. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o cálice da nova aliança. O meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados. O Senhor Jesus dando a sua vida. O Senhor Jesus vertendo o seu sangue. Para que eu pudesse nascer de novo. E não tivesse que padecer os danos da morte e do inferno. Jesus senta com Nicodemos e fala, nascer uma vez só, Nicodemos, é nascer para morrer. Mas se você nascer de novo, você vai nascer para herdar vida sem fim. João capítulo 11, ele chega na casa de Maria e Marta. O amigo Lázaro está morto. Marta vem ao seu encontro, fala, Senhor, se o Senhor viesse antes, se o Senhor não se atrasasse, se o Senhor acelerasse os passos, quem sabe se o Senhor não atendesse aquela mulher que tocou nas suas vestes, se o Senhor se livrasse daquela multidão que o impedia de caminhar com mais rapidez. Senhor, diz o texto que ele aguardou um tempo ali ainda, antes de ir. Ele vai, como o autor da vida, que está diante de Nicodemos, virar para Marta, para Maria, vai dizer, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isso? Nicodemos procura um mestre. Nicodemos se encontra com o autor da vida. A vida que vence a morte. A vida que nos leva a Deus. A vida de gozo, a vida de paz. A vida que nos livra do sofrimento eterno. Que nos livra do inferno. Do choro, do ranger de dentes. Que muda o nosso curso. Que dá um final feliz para a nossa história. Nos livrando daquele fim trágico. E importa-vos nascer de novo pela vida que está em Cristo. Quem crê em mim tem a vida eterna, versículo 15. Quem nele crê tem a vida eterna. Não é, pode ser que tenha. Quem sabe alcança a vida eterna. Quando cremos, recebemos o Espírito Santo. E o Deus presente em nós, como marca daquele que agora se tornou povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Para quem o Senhor Jesus está preparando um novo céu, a nova terra, para habitarmos juntos e para vivermos com eles juntos e reinarmos com o Senhor juntos. Não um dia, não 2 dias, não 100 anos, não 70 anos, não 120 anos, mas para todo sempre. Vida sem fim. Mas vem de Jesus uma instrução a mais para Nicodemos. Porque ele não fala apenas que você tem um nascimento natural que te conduz à morte,
e um nascimento especial por parte do Espírito de Deus, no nascer de novo, na conversão, quando compreendemos com Jesus como nosso Senhor e Salvador, o enviado de Deus que salva o perdido. Ele explica para Nicodemos qual é a diferença em se viver no primeiro nascimento e se viver como aquele que nasceu de novo. E é interessante, meu irmão, porque nessa diferença, e para exemplificar, ele usa uma figura que você conhece muito bem e eu também. Ele usa a figura do vento no verso 8. Ele fala para Nicodemos: olha o vento, Nicodemos. De onde que ele vem? Para onde que ele vai? Com toda a ciência, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento humano, você consegue aí controlar o vento, direcionar o vento. Você consegue embalar o vento. Uma ex-presidente nossa falou que a gente tem que armazenar o vento. Nós não temos controle sobre o vento. O vento você não vê, você sente os seus efeitos. Às vezes, numa tarde quente, nós não estamos vivendo frio, né? Mas numa tarde quente, debaixo de uma árvore, numa sombrinha de uma árvore, aquele cicio leve, refrescante, que você fala: que ventinho bom. Que refresco gostoso para me caminhar um pouco mais. No sol ardente do dia. Às vezes, numa tempestade que vem se formando, no vento que vem soprando, que faz com que você tenha só um pensamento: eu preciso voltar para casa. Eu preciso me acolher num lugar seguro. Aí ele vem balançando tudo, vem sacudindo tudo, vem fazendo um barulhão terrível. Você sabe que ele está ali. Por quê? Os efeitos. Você vê o Espírito de Deus? Você não vê. Não há uma imagem para você dizer: o Espírito de Deus está comigo. Eu já sei a sua aparência, eu conheço o seu rosto. Eu sei que ele é fortão. Parece que frequenta a academia todo dia. Nós não sabemos dizer a aparência do Deus Espírito. Mas nós sabemos que ele está presente, pelos efeitos. Ele está dizendo: assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Irmãos, a novidade de vida, a transformação de vida, a mudança do jeito de viver, para aquele que vivia antes sem Deus, sem o Espírito de Deus, e vive agora com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem, e a Bíblia diz que vem para tornar a gente discípulos, testemunhas, que fazem discípulos de todas as nações. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capacitação para o povo de Deus, dando ao ser humano condição de fazer o que ele não faria sem o Espírito de Deus, de viver o que ele não viveria se o Espírito de Deus não estivesse nele. Não teríamos como vencer as tentações se o Espírito não nos fortalecesse para isso. E nem vencer os pecados que nos vencem se o Espírito de Deus não nos fortalecesse para vencê-los. Por nós mesmos nós somos tomados, dominados, escravizados pelo pecado. Pelo Espírito de Deus nós podemos vencer o pecado que nos vencia. E podemos resistir ao diabo até que ele fuja de nós. No nosso primeiro nascimento, na nossa natureza tomada pelo pecado, tomada pelo diabo, tomada pelo mundo, isso não é possível. Mas agora se tornou possível, porque nós temos uma nova natureza, nós temos em nós o Espírito de Deus nos guiando. Agora o controle não é meu. Então não é mais o que eu quero, não pode ser. Não é mais o que eu gosto. Não é mais do jeito que eu entendo. Não é mais do jeito que eu gostaria. Não é mais de que se não for do meu jeito eu não vou. Se não for do meu jeito eu não faço. É Deus conduzindo a nossa vida. É Deus nos guiando. Ninguém pode resistir ao agir de Deus. Ele quebranta o coração de quem quer. Ele endurece de quem deseja. Agindo Deus, quem me pode fazer o homem? Ou agindo Deus, quem pode impedir o agir da sua mão?
nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum governo, nenhum império ou imperador. O Espírito de Deus está conosco. E nós temos que perceber os efeitos. Aquele que pecava não peca. Aquele que se agradava do pecado se entristece com ele. E aquele que roubava não rouba. E aquele que mentia não mente. São as mudanças do viver da nova vida, do segundo nascimento, que Deus opera em nós. Você tem percebido isso na sua vida? Eu quero concluir deixando algumas questões para você pensar. Primeiro, você tem certeza que nasceu de novo? É preciso que você tenha. Senão o seu destino não é o céu, é o inferno. Não é para junto de Deus, é para longe de Deus. Você tem que ter no coração a certeza: eu nasci de novo. Com a bênção e com as possibilidades que Deus gerou para mim no meu primeiro nascimento, eu vivi a graça e recebi a graça maior que um ser humano pode receber, de herdar os céus, de me tornar filho de Deus, de ter a certeza da minha salvação, de saber que eu nasci de novo e nasci para viver eternamente, não para morrer. A vida naquele que crê no sangue de Cristo e no amor de Deus que alcança o perdido com graça por meio de Cristo. Quem crê tem vida eterna. Há um alerta muito precioso que a Bíblia faz, trazida pelo próprio Cristo. Eu gostaria de ler Marcos capítulo 8, Júlia, por gentileza. Marcos 8, a partir do verso 34. Porque às vezes nós vivemos em busca de lucros humanos, terrenos, de uma vida do primeiro nascimento, de uma vida do nascer natural. E perdemos o de mais precioso que o ser humano, no seu viver natural, pode alcançar. E Jesus faz o alerta. E nós vamos ler juntos. Tá bom, irmãos e irmãs? Vamos juntos? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que adianta, irmãos, ganhar o mundo, alcançar tudo que deseja, a fama, os bens, o poder, a riqueza, se perdemos a nossa eternidade com Deus? Do que vale isso tudo? Quando chegarmos diante do Senhor, que há de julgar as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas escolhas, não mais como Salvador, mas como o justo juiz, que é capaz de condenar o pecador pelos seus pecados, se não ver sobre a sua cabeça o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Às vezes nós andamos atrás de coisas demais, de coisas aparentemente boas demais para nós nessa vida. Mas essa vida pode passar dos 120? Oh, para alguns pode ser que passe hoje. Muito raramente. O que é 120 anos comparados a uma vida sem fim? Uma vida com Deus. Uma eternidade de paz. Então não deixe de ter a certeza de que você não experimentou apenas um primeiro nascimento, mas em razão do primeiro nascimento e das possibilidades que Deus te dá, com o conhecimento do Evangelho e da fé, viver o segundo nascimento, o nascer de novo, o nascer do Espírito,
o nascer por fé, por confiança em Cristo, tendo como Senhor e Salvador. Porque a vida passa rapidamente, diz Moisés no Salmo 90, e nós voamos para o encontro com Deus na eternidade. E para aquele que já nasceu de novo, qual tem sido o efeito do novo nascimento, do agir de Deus, do seu Espírito na sua vida? Quanta mudança, quanta conversão, quanta transformação você tem experimentado? Porque Deus nos ama tanto que Ele nos alcança mesmo como a gente está. Mas Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele não quer que fiquemos do mesmo jeito, porque Ele sabe o quanto o pecado é danoso, o quanto o diabo pode fazer um estrago, o quanto a nossa inclinação carnal pode nos levar por caminhos prazerosos, que faz com que a gente lucre muita coisa aqui, mas perca um tesouro celestial. E faz com que o mundo possa nos envolver com suas propostas, com seus conselhos, com suas ações. E tão envolvidos pelo mundo, não venhamos a nos envolver com Deus, com o seu querer, com a sua graça, com a sua salvação, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, e deixamos de herdar o mais precioso, a eternidade, os céus. Se você já nasceu de novo, você tem que dia a dia avaliar. Que efeito o Espírito Santo está trazendo sobre a minha vida hoje? O que eu fazia antes que não era bom, que não glorificava a Deus, que não expressava amor a Deus, que não contribuía com o propósito de Deus de levar o seu reino adiante, de glorificar o seu nome, e que agora eu já faço. Que tipo de atitude pecaminosa eu já eliminei? Que tipo de provação, de tentação do inimigo eu já venci? O que eu preciso ainda vencer? O que não dá para continuar? Porque Deus me ama muito. E Ele não quer me ver nessa situação ou circunstância. Não quer me ver refém desse pecado. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós consideramos o nosso viver. Examine-se o homem, ser humano, eu e você, a si mesmo. Considere os seus caminhos, as suas palavras, o envolvimento da sua vida, do seu coração, pensamentos que você traz. Coloque tudo diante de Deus. Reconheça o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Sirva-se da ação do Espírito Santo que pode mover o seu coração, te moldando a nova vida, tendo como alvo soberana vocação nossa em Cristo. E coma do pão, e beba do cálice, que haja graça, que haja vida de Deus em você.